No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que muita gente tem dúvida, que é a possibilidade da pessoa com deficiência receber a pensão por morte deixada por pais ou mães, mesmo se essa pessoa com deficiência for maior de idade. A pessoa que tem deficiência mental ou intelectual ou deficiência grave, sim, é considerado dependente do segurado do regime geral da Previdência Social e, portanto, tem direito ao benefício pensão por morte. Eu vou explicar melhor esse detalhe todo para você aí, ok? Temos uma nova legislação, que é a Lei 12.470, de 2011, que acrescentou, melhorou, evoluiu essa legislação que a gente está falando dela hoje e trouxe um critério novo para a concessão de benefícios na condição de dependentes, é o que a gente está dizendo aqui hoje, né? E coloca da seguinte maneira, mesmo inciso 1º do artigo 16 da Lei 8.213 passou a vigorar, então, em 2011, com a seguinte redação: considera-se dependente o cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Então, perceba, em 2011, né, essa legislação 12.470 traz essa redação nova, fazendo uma vinculação de invalidez com deficiência. O que a gente sabe, eu já conversei muito, já falei muito sobre isso aqui no canal, invalidez é uma coisa, incapacidade é uma coisa, deficiência é outra. Eu estava comentando há pouco, em 2015, com o advento da Lei 3.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão, nós temos a realidade de hoje, que eu vou ler para vocês aqui, que é a seguinte: considera-se dependente do segurado do regime da Previdência Social, cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, e aí vem a novidade, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave. Isso é muito importante, porque trouxe para a inclusão social da Previdência Social um mundo de gente, tá? Porque incluiu as pessoas com deficiência intelectual ou mental, de qualquer grau, ou outras deficiências de grau grave, ok? Fica bem atento quanto a isso, porque isso aqui é muito importante, eu já vou explicar. Para que você entenda bem como que ficou essa situação depois da Lei Brasileira de Inclusão, as deficiências intelectuais ou mentais, assim, evidentemente atestadas por médicos especialistas, elas podem ser, inclusive, no grau leve. Não há necessidade de ser no grau grave. Então, todas as pessoas com deficiência intelectual ou mental, né, qualquer tipo de retardo, qualquer tipo de deficiência nesse sentido mental ou intelectual, podem se tornar beneficiários de pensão por morte de pais ou responsáveis também, mesmo que trabalhem, mesmo que tenham condição, capacidade para trabalhar, não impede que eles trabalhem, tá? Eles têm esse direito. E aí, a exigência do artigo 16, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, para as deficiências graves, é só lembrar uma coisa simples, né? A Lei Brasileira de Inclusão considera pessoa com deficiência aquelas pessoas que têm impedimento a longo prazo, e aí podemos entender aí impedimento a longo prazo mais de 2 anos, de natureza mental, intelectual, já falamos delas aqui agora, sensorial ou física. Então fica mais simples de entender essa questão da pensão por morte, porque as deficiências intelectual e mental, qualquer grau, ok? As deficiências físicas e sensoriais precisam de demonstração de grau grave para que a pessoa tenha acesso aos benefícios como dependente na condição de pessoa com deficiência dos segurados
do regime geral da Previdência Social. Hoje, a resposta é sim, é possível que a pessoa com deficiência maior de idade, né, sendo dependente aí do segurado do INSS, receba a pensão por morte no valor integral, sem problema nenhum, que a pessoa recebia, sem que haja desconto, na verdade, é isso que eu queria falar, né, dos 30% que existia antigamente, até 2015, e agora é o valor sem descontos. Para habilitação nesse tipo de benefício, precisa comprovar que é dependente, né, dependente dessa pessoa, precisa comprovar a relação de parentesco, precisa comprovar, no caso da pessoa em condição de deficiência, precisa comprovar a deficiência física ou sensorial, tem que ser grave. A intelectual mental pode ser qualquer grau, leve, moderado ou grave, não há diferença para a concessão do benefício. Algumas pessoas conseguem, outras não conseguem. Eu vou falar no primeiro bloco o porquê que as pessoas não conseguem por conta delas mesmas, e no segundo bloco, por que elas não conseguem por conta de alguns erros do próprio INSS, tá? Erros involuntários, erros, na maioria das vezes, que passam desapercebidos, tá? Em alguns casos também por conta de falta de funcionários, falta de estrutura, entre outras situações. Vou falar tudo isso aqui. Então, vamos lá. Eu quero começar com um caso que eu atendi a pessoa ontem, tá? Atendi a pessoa ontem. Isso, ontem mesmo, ontem pela manhã. Um senhor de 65 anos que trabalhou a vida inteira como borracheiro. Então, imagina, né, uma pessoa fumante, cuidado com a saúde zero, e levanta, agacha, levanta o dia inteiro, levanta, agacha, pega peso, levanta, agacha, pega peso, levanta, agacha, pega peso, desde 17 anos trabalhando. Você imagina o que não aconteceu com as articulações desse homem, principalmente com o joelho, com o quadril e com a coluna dele, não é? Você imagina. Foi tudo para o espaço. E aí, esse moço procurou a gente agora, no final de 2000, deixa eu lembrar exatamente aqui, foi em 2020, foi no iniciozinho, um pouquinho antes da pandemia, tá? Exatamente isso. Não, já foi com a pandemia em curso, foi no meio do ano que ele procurou a gente. Peraí, deixa eu conferir uma coisa aqui. Não foi isso não. Já foi para meados de 2021. Tá? Estamos em agosto. Foi mais ou menos junho, julho de 2021. Ele chegou dizendo para a gente que ele tinha feito um pedido de auxílio-doença no INSS e que tinha dado negado. Eu falei, tá bom, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver o que aconteceu e tal. Bom, aí eu falei, a primeira pergunta que eu faço, você tem um aplicativo? Ele, não tenho. Eu falei, então como é que o senhor sabe que deu negado? Porque eu liguei no 135, a menina falou comigo que deu negado. Eu falei, precisamos conferir. Aí fizemos o cadastro dele, acesso ao aplicativo. Quando eu fui olhar, não tinha nada negado. Ao contrário, tinha sido concedido. Não sei o que ele fez. Ele procurou a gente em 2021 e sumiu. Eu mostrei para ele que o benefício estava concedido, ele viu, e eu seria desonesto em falar que eu tinha que fazer alguma coisa para ele, o benefício estava concedido. Aí o que ele fez? Muito obrigado, tchau, foi embora. E aí, o que ele fez? Ele começou a se informar com gente que não entendia nada do assunto.
Resultado, desde o meio do ano passado até ontem, esse homem está sem receber o benefício. Zero, não recebeu nada. Não recebeu retroativo, tem um monte de retroativo. Só de retroativo ele tem mais de 50 mil reais para receber. Para vocês terem uma ideia. Não recebeu nenhum salário ainda, nem de auxílio-doença e nem de aposentadoria por invalidez. Então, sabe como é o nome disso? Teimosia. Teimosia. Ouvir quem não deve. Ouvir quem não conhece informação errada. Um outro caso, tá? Interessante. Então, esse aí é do moço de ontem. Esse é um caso muito legal também para mostrar. Olha só. Presta atenção nisso aí. Isso aí é um pedido de BPC Loas, pessoa com deficiência, tá? Monocular. Monocular. Por conta dele, ele foi lá, 31 de maio de 2017, a primeira vez. Não tinha lei de monocular, não tinha nada, tá? Ainda. Presta atenção nisso aí. Ele foi lá. Resultado disso aí, indeferido. O INSS disse para ele que ele não enquadrava nas regras do INSS para poder conceder esse benefício. Ele engoliu isso. Ele engoliu. Quando foi em 29 de março de 2019, ou seja, 2 anos depois, ele foi lá de novo. Foi lá de novo. Ok? Resultado, pau de novo. Tomou outro pau. E aí ele procurou a gente no final de 2020, no início de 2021, logo depois da sanção da lei do monocular, nós entramos com um processo, tá? Judicial, vou explicar por quê, e o juiz considerou a data para efeitos de retroativo do primeiro pedido dele. Então, olha só, sabe quanto que ele recebeu só de retroativo? 70 mil reais, com juro e correção. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Porque ele recebeu agora em 2022, 5 anos de retroativo. Então, veja bem, isso aqui, sabe o que é isso aqui? Sabe o que é resultado de que é isso aqui? Dessa situação? Teimosia. Teimosia. Gente que acha que sabe mais do que os outros. Gente que acha que sabe fazer tudo e não sabe. Não adianta. Não tem jeito. Além de ouvir quem não deve, além de desinformação, acaba contratando profissionais sem experiência, desistem de conseguir o benefício que elas têm direito, simplesmente desiste. Prefere falar mal da lei, prefere falar mal do governo, prefere falar mal do INSS, do que continuar insistindo. É uma coisa que eu sempre falo e vou continuar falando aqui, galera. O que acontece? Ficar chateado, ficar triste, é normal. Perfeitamente normal. Não tem nada de errado nisso. Tá? O que não pode é você desistir. Desanimar, tudo bem. Ficar chateado, beleza. É normal. Agora, desistir por quê? Não faz sentido. É um direito seu, você está abrindo mão dele por quê? Vai deixar o dinheiro lá para o INSS? É um dinheiro seu. Não é meu, não é do INSS, não é do governo, é seu. É um benefício seu. Né? Que mais? Erros do INSS, já falei aqui. Cálculo errado, já falei. Perícia errada. Muito caso de perícia errada. Nós já cansamos de falar aqui sobre a questão de perícia. Vou voltar a falar de perícia em breve com vocês. Informações do extrato errados, como a Yolanda mencionou agora há pouco, e eu acabei de falar, mostrei aqui para vocês também, que lá no extrato, de cada 10, 9 pelo menos tem erros. O INSS desconsidera, da maioria das vezes, períodos de vínculo de trabalho de algumas pessoas, serviço militar, curso técnico, reclamação trabalhista, trabalho rural.
trabalho no exterior, trabalho especial, quem trabalhou com periculosidade ou insalubridade, e o principal, que a maioria das vezes acontece, inclusive aconteceu com o nosso amigo Armando, mesmo a gente fazendo tudo do jeito certo. O caso dele é parecido com o meu, né? O Armando, a gente conseguiu uma aposentadoria da pessoa com deficiência para ele, e o valor veio errado. O INSS calculou errado. A gente vai ter que consertar agora. Entendeu? Por que foi considerado errado? Porque o INSS, por regra, tem a obrigação de dar o benefício mais vantajoso. Eles deram um benefício que não foi o mais vantajoso para ele. Foi menos vantajoso. Foi de propósito? Não acredito que foi. Não acredito. Sabe assim, lei do menor esforço? Na maioria das vezes é o que acontece. Nesses casos aqui. Não quer dizer que todo benefício é assim. Né? Não quer dizer isso. Mas, em muitos casos, é o que acontece. E aí eu espero que com esse papo aqui, eu esteja respondendo lá para o meu amigo. Olha só, tá vendo? Por que algumas pessoas conseguem, outras não conseguem? Gente, muito obrigado aí para vocês, mais uma vez. Eu desejo para vocês uma noite de sono muito tranquila, muito tranquilo, reparador, que você acorde amanhã com energia para enfrentar a batalha da vida, um restante de semana abençoado. A gente se encontra na semana que vem, ok? Semana que vem é uma semana muito importante, a gente está na batalha aí também pelos surdos unilaterais. A gente está com a esperança de que na semana que vem a gente tenha aí a votação da lei que classifica os surdos unilaterais como pessoa com deficiência. E provavelmente eu estarei em Brasília. Mas a gente vai se falando, tá? Quem não conseguiu que eu respondesse aí pelo chat, é só encaminhar sua pergunta aqui para o WhatsApp, que eu respondo assim que eu puder, ok? Boa noite para vocês, um grande abraço, fiquem com Deus. Vou deixar vocês aqui com a vinheta. Um grande abraço.